E aí pessoal, vocês estão bem? Aqui quem está falando é Fábio Coelho. Eu estou aqui para falar sobre um projeto muito especial que o Senhor tem colocado no nosso coração. Estamos nos esforçando para colocar em prática nesses dias, que é a Escola Profética V. Mas para falar disso eu quero ler umas passagens aqui com vocês e eu quero te convidar aqui para ler comigo em Lucas 3, a partir do versículo 2, que diz assim, falando sobre João Batista. Diz assim a escritura: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós sabemos que Isaías, lá em Isaías 40, ele profetiza sobre o Espírito sendo derramado sobre uma pessoa que iria preparar o caminho do Messias. E a Escritura vai dizer que isso se cumpre pelo menos parcialmente na vida de João Batista, e ele era um profeta, um homem que foi ferido pela palavra profética no deserto, e ele se levanta para preparar o caminho para o Senhor, para ser o precursor da vinda de Jesus. Mas tem uma outra passagem que é muito interessante, que vai falar sobre o funcionamento de João Batista como esse preparador de caminho, que é em Lucas 1, 17. Então, olha o que o anjo Gabriel fala sobre o ministério de João Batista. Diz assim: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, nós observamos, segundo essa fala do anjo Gabriel, que essa função profética de João, de ser um preparador do caminho do Messias, estava relacionado com habilitar um povo preparado para a vinda de Jesus, inspirar pessoas, capacitar pessoas, modelar mente e o coração dessas pessoas por meio da liberação profética, e ele fazia isso por meio do espírito profético. Então aqui vai dizer que o mesmo espírito profético que estava sobre Elias estava sobre João, e por isso as palavras que ele profetizava, que apontavam para a vinda do Messias, e também com a preparação de um povo, no que se refere a caráter, procedimento, mentalidade, conduta de vida, todo esse serviço profético de João habilitava pessoas para que essas pessoas estivessem prontas para a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E tem uma última passagem em Mateus que eu quero ler, que vai falar sobre esse ministério da preparação do caminho do Senhor, que é em Mateus 17, versículo 11. Então, ao descer do Monte da Transfiguração, eles têm um diálogo. E qual é esse diálogo? Então, diz assim: então Jesus respondeu: de fato Elias virá, ou seja, virá, presta atenção, futuro, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então Jesus aqui meio que joga um enigma, né? Que Elias virá e irá restaurar todas as coisas, mas Elias já veio. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que de fato o Elias prometido que viria, ele já tinha sido manifestado por meio do espírito profético na vida de João. Então João foi aquele que se levantou no espírito profético de Elias e preparou o caminho do Senhor. Mas assim como antes da primeira vinda de Jesus se levantou alguém que preparou o caminho por meio da palavra profética, antes da segunda vinda de Jesus, o espírito profético vai ser derramado mais uma vez, e Elias vai se levantar na terra mais uma vez para preparar o caminho antes que Jesus venha sentar no seu trono em Jerusalém. Então,
O que eu quero dizer aqui é o seguinte: assim como nós observamos nas passagens que narra o tempo que prepara a manifestação de Jesus nos evangelhos, nós observamos que nesse período de tempo houve muita intensidade profética. Então você vai ver Isabel profetizando, você vai ver Maria profetizando, você vai ver Ana profetizando, você vai ver Simeão profetizando, você vai ver João Batista se levantando. Então, uma carga profética é liberada naquele tempo. E por meio de João, que liderou, né, esse movimento profético, o caminho do Senhor foi preparado da mesma forma antes de Jesus voltar, a sua segunda vinda, para sentar no seu trono em Jerusalém. O espírito profético de Elias vai ser derramado sobre a terra mais uma vez. E Elias vai se levantar para preparar o caminho do Senhor, mas não apenas na vida de uma pessoa, como foi no caso de João, mas cremos que vai se levantar um Elias coletivo nas nações da terra, porque assim como diz em Joel capítulo 2, o espírito profético vai ser derramado sobre todas as nações, todas as etnias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E nós cremos que vai se levantar uma companhia profética que vai ser empoderada pelo mesmo espírito que estava sobre Elias, o mesmo espírito que estava sobre Daniel, o mesmo espírito que estava sobre João Batista, o mesmo espírito que estava sobre os discípulos no cenáculo. O espírito profético vai cair na terra mais uma vez, e um corpo profético, um Elias coletivo, vai se levantar nas nações para preparar o caminho do Senhor antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E como nós vamos fazer isso? Habilitando para o Senhor um povo preparado. Nos últimos anos o Senhor tem colocado algo no nosso coração, que é criar uma plataforma de preparação dos preparadores. E nós chamamos essa plataforma de Escola Profética V, que é uma escola de aperfeiçoamento, de inspiração, de treinamento de pessoas, para que pessoas sejam desenvolvidas na prática do ministério profético, pessoas sejam esticadas e capacitadas por meio da profecia bíblica e por meio da ênfase da operação dos dons do Espírito, para que pessoas se encontrem e saibam como se portar, fazendo parte dessa companhia profética que vai preparar o caminho do Senhor. Esse é o objetivo da Escola Profética V, criar um ambiente onde aqueles que estão sendo chamados pelo Espírito para fazer parte dessa companhia de precursores que vai preparar o caminho do Senhor possam se encontrar para serem treinados, aperfeiçoados, habilitados por meio do poder do Espírito e da instrução da palavra profética, para que de fato nós possamos ser efetivos nesses dias que precedem a vinda do reino messiânico, nos tornando vozes que preparam o caminho da sua vinda. Então, se você faz parte dessa companhia profética que vai preparar o caminho do Senhor, se você está sendo despertado pelo Espírito para ser alguém que vai abrir a sua boca no poder do Espírito Santo e vai ferir pessoas com a palavra profética, essa escola é para você. Por isso você não pode ficar de fora desse tempo que estamos promovendo com a Escola Profética V. Então, para se inscrever e fazer parte da escola, basta se informar aqui na descrição desse vídeo e você vai saber como participar dos encontros da Escola Profética V. Escola Profética V, um lugar de treinamento, inspiração e capacitação de pessoas que vão participar da maior companhia profética da história da humanidade, que vai preparar o caminho do Senhor. Participe conosco, cola com nós, vamos juntos. Valeu!